Olá, Alexandre. Bom dia. Nossos colegas trabalhem. Vinícius. Oi, Tudo bem? joia? Saudade de vocês, gente. Hum, tem um tempo já, né? Quanto tempo já que tem Quase aula? 2 meses, não tem? Quase isso, né? Quase 2 meses já. Saudade de ver vocês de branco com jaleco. Acho que na próxima live eu vou marcar vocês todos de jaleco. Eu vou deixar disponível para vocês o PowerPoint para a gente fazer a correção do simulado, ok? Tá. Aí só esperar mais um minutinho. Tá tendo muita participação dos seus colegas, Vinícius? Ah, mais ou menos. É. Uhum. Hoje eu já fiz a live com os sétimos e os oitavos. Teve uma Uhum. participação legal, 29, 33 alunos. Ah, não. Nunca chegou nisso, não. Não? Ah, ah. E aí, Kelvin? O que você achou do simulado, Vinícius? Mas dava tranquilo. Tava Fazia. tranquilo, né? E você, Kelvin, o que você achou? Calma aí. Dá pra me escutar? Dá? Ah, uai, tranquilo, né? Eu acertei tudo. Gracinha, hein? Olha, o resultado da sala de vocês foi legal. De todos, apenas 2 alunos não fizeram 50% e 2 alunos não fizeram. O restante todos fizeram e tiveram uma nota acima de 50%. Não sei se teve cola, se não teve, mas se teve, vale a consciência de vocês, né? Uma avaliação diagnóstica. Da próxima, tentar não burlar as regras, ok? Hum. Olha, então nós já vamos começar, porque senão depois não dá o tempo, né? Os 30 minutos. Eu vou precisar da ajuda de vocês. Então, eu vou fazer o seguinte, olha. O Vinícius vai fazer a leitura da primeira para mim, da primeira questão. Aí, Tá. nós vamos fazer a leitura da primeira questão, aí eu vou comentar alternativa por alternativa. Aí depois, Kelly, você faz a segunda, ok? Tá, mas aonde que eu vou ler isso? Eu vou disponibilizar aqui o PowerPoint. Ah, tá. O Gabriel Alves, a terceira. E o Adrian, a quarta pergunta. Belezinha? Eu vou disponibilizar aqui o PowerPoint. Nós vamos comentando. Na medida que vocês tiverem alguma dúvida, podem me parar aqui para perguntar. Principalmente porque tem poucos alunos, né? Aí Tá. fica mais fácil. Vamos lá, ó. Correção do simulado no 9º ano. Começa pra gente, Vinícius, por favor. A água potável e limpa, segura e adequada é vital para a sobrevivência de todos os organismos vivos e para o funcionamento dos ecossistemas, comunidades e economias. Alguns fatores influenciam o aumento da escassez de água, exceto a mudanças climáticas. Então, eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou comentar alternativa por alternativa aqui. Tá Olha, bom. então, fala-se o seguinte aqui. Alguns fatores influenciam o aumento da escassez de água. Então, aumenta a falta de água. Né? Lembrando que a água não é um recurso infinito, que nós temos que cuidar, usar adequadamente. Essa aula foi a segunda aula, quando nós estávamos fazendo sobre a comemoração do Dia Mundial da Água. Aí eu passei um vídeo sobre o uso da água e a escassez de água. Aí, então, vamos ver qual fator não está relacionado com a falta de água. Mudanças climáticas. Se nós temos uma temperatura elevada, aí depois bruscamente passa por uma temperatura fria, fica um longo período de tempo com uma temperatura em seca, né? Um período em seca, automaticamente vai reduzir a quantidade de água. Um exemplo clássico disso é a nossa região do Nordeste. Então, mudanças climáticas é um fator que altera, sim, a falta de água. Então, essa alternativa nós não podemos marcar. Aumento das atividades industriais. Quanto maior o número de indústria,
maior aquela indústria, mais gastos de água para a manutenção dos equipamentos, para lavar toda aquela indústria. Então, também acelera a falta de água. Nós não podemos marcar essa também. Chuvas em diversos ecossistemas. Se nós temos chuvas, a chuva está relacionada com a água. Quando nós temos chuvas, nós temos um aumento do número de água. E em diversos ecossistemas. Se eu tivesse colocado aqui, vocês têm que tomar cuidado nesses tipos de questões de múltipla escolha, em algumas palavras. Quando tem a palavra apenas, exclusivamente, isso vem para poder pegar bobo, né? E nesse caso aqui, então, se eu tivesse colocado assim, ó, chuvas em apenas um ecossistema, aí estaria errado. Mas como eu coloquei chuvas em diversos ecossistemas, isso ajuda a ter uma abundância de água. Então, essa alternativa está correta. Então, por enquanto, é a C. Vamos ver o restante. D. Expansão das atividades agrícolas. É a mesma coisa da alternativa B. Se nós temos uma grande agricultura, automaticamente vai aumentar o uso de água. Se nós não preparamos o solo adequado, vai exigir maior quantidade de água também. Então, essa aumenta a escassez de água. Nós não podemos marcar ela. Crescimento da população humana. Quanto maior o número da população, maior o gasto de água. Isso é lógico, né? Para higienização, para alimentação, para saúde. Então, essa alternativa também nós não podemos marcar porque ela aumenta a falta de água. Então, a alternativa correta para a questão 1 é a alternativa C. Chuvas em diversos ecossistemas. Então, agora vamos lá para 2. Dúvidas em relação à questão 1? Não, tranquilo. Tranquilo, né? Vamos lá para a questão 2. Kelly, lê para a gente, por favor? Leio. Peraí. Calma aí. Patrícia, durante o distanciamento social ocasionado pela pandemia do Covid-19, decidiu criar atividades lúcidas para seus filhos. Assim, eles ficavam entretidos em casa. Uma das brincadeiras que ela propôs para eles foi o afunda ou boia. A dinâmica era a seguinte: encher uma bacia grande com água potável, em seguida escolher alguns objetos e desafiar seus filhos a acertarem se aquele material iria afundar ou boiar, ao ser colocado na água. Os objetos escolhidos por Patrícia foram caneta, maçã, bolinha de gude, boneca de plástico, carrinho de metal e um óculos de plástico. O resultado da brincadeira foi: afundou, carrinho de metal, bolinha de gude e a maçã. Boiou, óculos de plástico, boneca de plástico e a caneta. De acordo com seus conhecimentos sobre densidade de sólidos e líquidos, pode afirmar que quais dos materiais descritos acima possuem a densidade maior que a água no estado líquido? Então, para essa questão, o que nós temos que analisar? A aula sobre a densidade. Então, lembrando que a densidade é uma das propriedades específicas da matéria. Então, o que nós vamos observar? Nós temos a água. A água possui a sua densidade. Quando nós temos um produto que tem uma densidade menor que a água, o objeto vai flutuar. Quando nós temos um objeto que tem uma densidade maior que a água, o objeto vai afundar. Então, nesse caso aqui, pergunta-se o quê? De acordo com seus conhecimentos sobre densidades de sólidos e líquidos, então nós temos os experimentos de densidades. Lá no experimento, nós temos a densidade de líquidos. Nós colocamos alguns tipos de líquidos e foi afundando. Então, foi utilizado o mel, o óleo, o álcool e a água. Então, eles foram afundando. Depois, para ver a densidade de sólido, nós fomos adicionando alguns objetos sólidos. Pedaço de madeira, moeda, né, de metal, pedaço de cortiça. Então, nesse caso, estava fazendo a densidade de sólido. Então, o que nós temos que analisar aqui nesta questão? Qual objeto que possui uma densidade maior que a água? Se é um objeto que tem uma densidade maior que a água, ele tem automaticamente que afundar, certo? Então, na alternativa A, caneta e óculos de plástico. Todos dois boiaram.
Então, nós não podemos colocar essa como uma densidade maior. Carrinho de metal e maçã. Os dois afundaram. Então, automaticamente, esses dois aqui possuem uma densidade maior que a água. Boneca de plástico, na alternativa C, ela boiou, não pode. Bolinha de gude e boneca de plástico. Bolinha de gude, ela afundou, mas a boneca de plástico, ela boiou. Então, uma desconsidera a outra. Alternativa errada. Letra E, óculos de plástico, caneta e boneca de plástico. Todos os três objetos aqui, eles boiaram. Então, a alternativa que possui os objetos com uma densidade maior é aqueles que afundaram. Então, automaticamente, é a alternativa B. Carrinho de metal e maçã. Ok? Vamos para a 3. Lembrando, então, também, só uma coisa. As questões de laboratório foram 4 questões. Por quê? Pelo número de aulas. As outras disciplinas tiveram 8 questões, porque é o número de aulas maior. Vamos lá, então. Na questão 3. Gabriel, lê para a gente, por favor? Coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus foi descoberto em 31 de 2 de 2019, após casos registrados na China. Provoca a doença chamada de coronavírus Covid-19. Os primeiros coronavírus humanos foram isolados pela primeira vez em 1937. No entanto, foi em 1965 que o vírus foi descrito como coronavírus, em decorrência do perfil na microscopia, parecendo uma coroa. Até o presente momento, qual a principal profilaxia, ou seja, utilização de procedimentos e recursos para prevenir a doença Covid-19? Certinho. Então vamos analisar aqui, olha. O Covid-19 é o nome da doença transmitido pelo vírus novo coronavírus. O coronavírus, ele já existe há mais tempo. Então, várias pessoas, a minha avó, por exemplo, já sobreviveu ao primeiro coronavírus, né? Então, se Deus quiser, nós todos aqui sobreviveremos também a esse novo coronavírus que transmite a doença Covid-19. Então, pergunta-se qual a profilaxia. Profilaxia são medidas para evitar a contaminação pelo vírus. Então, a pessoa não é um tratamento, não é nada disso. Então, é como evitar. Então, uma dica para vocês. Nunca comecem a ler a questão e já marquem a alternativa como correta. Essa aqui eu fiz de propósito, na alternativa A, colocar uma situação que poderia induzir ao erro. Certo? Então, vocês têm que fazer a leitura completa e de todas as alternativas. Nós vamos comentar uma por uma aqui. Essa questão aqui ela é interessante, que dá para bastante discussão. Olha, utilização de álcool com concentração de 20% no estado sólido. Se nós tivéssemos lido só assim, ó, utilização de álcool, ok? Era correto. Só que aí vem o restante. Com concentração de 20%. Não. Vamos lá, então. O álcool ideal para a nossa medida de profilaxia, ele deve ter uma concentração de 65% a 80%. Por quê? Suponhamos que você vá no supermercado e compra um álcool com concentração de 35%. Aquele álcool, ele possui grande quantidade de água, de produtos que foram ali adicionados, que vai fazer com que ele não mate o vírus. Ele não faça com que o vírus entre em processo de desnaturação. Então, André, eu vou comprar um álcool que possui uma concentração maior. Eu vi lá no supermercado que tem um álcool de 92%. Ele vai ser bom que ele vai matar. Não. Se o álcool tem uma concentração alta, o que vai acontecer? Quando eu for aplicar ele nas minhas mãos ou em qualquer objeto, o processo de evaporação do etanol é muito alto, muito rápido, na verdade. Então, ele precisa de ter uma diluição com água para aumentar o seu processo de eficácia nos objetos que nós vamos entrar em processo de esterilização. Então, não pode ser um álcool com uma concentração alta, nem um álcool com uma concentração baixa. O ideal é que se utilize um álcool com concentração de 65% até 80%. Então, observem isso.
Aí agora vamos observar uma outra situação. Por que nós utilizamos o álcool gel e não o álcool líquido? Primeira observação que nós temos que fazer é a capacidade dele ser inflamável, dele pegar fogo. Todos os dois pegam fogo. Estava falando aí, o álcool gel não pega fogo? Pega. Porém, a sua chama, ela tem uma durabilidade menor e uma chama menor. E outra consideração que nós devemos fazer é que o álcool gel, ele possui, adicionado na sua forma, alguns compostos que vai fazer com que a nossa mão, a nossa pele, não entre no processo de ressecamento. Eu mesmo, eu trabalho no laboratório com álcool líquido, né, apenas para fazer a limpeza de alguns objetos e fazer uma esterilização rápida. Quando eu utilizo esse álcool líquido em uma decorrência maior de tempo, eu observo que a minha mão fica áspera. E algumas pessoas já relataram, quando estão utilizando muito álcool líquido, que eles perdem até a digital. Então, quando a gente vai ao banco para poder fazer o saque, aí tem que colocar lá a digital. Então, perde um pouco da digital. Então, o álcool gel possui esse produto que vai fazer com que a nossa mão não entre em processo de ressecamento. Então, o álcool ideal deve ser álcool gel e deve-se fazer o uso dele com uma concentração de 65% até 80%. Ok? Letra B. Então, essa questão não está correta devido a essas informações aqui do 20%. Letra B. Ingerir muito líquido. A ingestão de líquido, ela é necessária independente do coronavírus. Só que, por quê? Para manter a manutenção do metabolismo do nosso corpo. Só que veio um artigo, a gente tem que prestar muita atenção nesses fake news que estão circulando por aí, que quando nós fazemos ingestão de muito líquido, nós vamos transpirar mais e urinar mais. Então, falou que o vírus estaria saindo pela urina ou pelo suor. Só que não é comprovado, isso não é verdade. E além do que, nessa pergunta fala profilaxia, não tratamento. Né? Se eu faço o uso da água para eliminar o vírus, eu já peguei o vírus. Então, não é uma medida de profilaxia. Mesmo, voltando a falar, a ingestão de água, o suor, a urina, não vai fazer com que o líquido, que o vírus seja eliminado. Só uma observação importante também aqui, quando a gente fala, então, que é uma medida atual, até o presente momento, porque sempre está em constante mudança devido aos estudos para esse vírus. Letra C. Alimentar de nutrientes à base de vitamina D. A vitamina D, ela está presente em alguns alimentos. Um exemplo é o peixe. Mas a maior fonte de vitamina D é o sol. O ideal é que nós tomemos sol no mínimo 15 minutos por dia, no horário adequado, para que a gente possa absorver esse tipo de vitamina que faz manutenção em mais de 200 genes no nosso corpo. Então, a vitamina D ela é importantíssima para o nosso corpo. Mas em nenhum estudo foi comprovado que a vitamina D é uma medida para que a gente não possa adquirir o coronavírus. Ela ajuda no nosso processo de imunidade. Gasguei agora para falar. Além disso, a vitamina C. Teve uma manchete, uma reportagem falando também que a vitamina C ela estaria prevenindo contra o coronavírus. Aí, a vitamina C ela acabou das prateleiras das farmácias, porque ele pode ser vendido em comprimido, né? Mas temos outras fontes de vitamina C, como laranja, acerola, limão. Mas a vitamina C ela vai aumentar a nossa imunidade. Ela não vai fazer com que nós não peguemos o coronavírus. Então, essa alternativa também está errada. Letra D. Fazer o uso de repelentes à base de icaridina. Primeira coisa, o coronavírus não é transmitido por insetos. Repelentes, eles combatem, eles afastam insetos. Um exemplo disso é o mosquito Aedes aegypti, que transmite algumas doenças como a dengue, chikungunya, zika, né? Só que nesse caso, o coronavírus não tem nada a ver com repelente. Porém, em formiga, principalmente, nossa cidade, se não me engano, é a segunda cidade de Minas Gerais com o maior número de dengue, nós temos que fazer o uso, sim, do repelente, não para o coronavírus, mas para a dengue. Tanto é
que nossa cidade ela apresenta-se naquela manchetezinha que fala sobre a quantidade de pessoas que estão com o coronavírus, com um grande número de suspeitos. Se eu chego lá no hospital hoje com febre, eles vão me colocar como suspeito. Porém, grandes daqueles números estão com dengue. Então, evitar isso, cuidar da nossa horta, observar tudo isso e fazer o uso de repelente. Inclusive, no ano passado, nós fizemos uma campanha super legal, no qual nós fizemos a doação de repelentes para o asilo. E eu estava conversando ontem, inclusive, com o presidente do asilo, ainda tem repelente que os idosos estão usando. Então, nossa campanha está surtindo efeito. O ano passado não teve ninguém lá que teve essa doença. Se Deus quiser, esse ano também não terá. Letra E. Lavar as mãos com água e sabão. Só que não é só pegar o sabão, colocar, fazer assim e pronto. Não, deve se lavar corretamente. E uma dica é aquelas pessoas que são cristãos, o que deve fazer? Quando estiver lavando a mão, faz a oração do Pai Nosso. É o tempo adequado para que o sabão faça efeito. Então, lavar até no pulso, lavar as unhas, entre os dedos, observar bastante se o sabão se espalhou por todas as mãos. Então, a alternativa correta é a letra E. Lavar as mãos com água e sabão. Se eu tivesse feito essa questão hoje, eu poderia ter colocado outras duas alternativas com outras três, né? Como profilaxia. Uma delas seria o uso de álcool com concentração de 70%, gel. Poderia ter colocado como medida de profilaxia isolamento social e poderia ter colocado como profilaxia também o uso de máscara. Então, essas 4 situações são consideradas medidas de profilaxia contra o coronavírus. Ok? Vamos então agora lá para a questão 4. Quem vai fazer a leitura? O Adrian. Lê para a gente, Adrian, por favor. Sim. A matéria é tudo aquilo que tem massa, volume e extensão. Algumas características são comuns a todo tipo de matéria e, por isso, são chamadas de propriedades gerais da matéria. São consideradas propriedades gerais da matéria, exceto... Então, vamos lá. Ó. Primeiro, propriedades gerais da matéria são aquelas propriedades que todas as matérias possuem. Então, lembrando que foi anunciado, que foi falado no enunciado, que para ser matéria tem que possuir essas 3 características: massa, volume e extensão. Quando nós falamos em propriedades específicas da matéria, é que é próprio daquele objeto. Por exemplo, a minha camisa aqui, ela é uma matéria. E ela possui a característica de ser específica porque ela tem a sua própria coloração. Ela é feita por algodão, material próprio. Automaticamente, então, se ele é feito de algodão, ele tem um determinado tempo para evaporar a água. E assim, vários outros processos que considera ela como uma propriedade específica. Então, nós vamos marcar aqui qual não é considerado uma propriedade geral da matéria. Então, vamos por alternativas. Letra A. Cor, ponto de ebulição e dureza. Nenhuma dessas 3 alternativas, dessas 3 situações aqui, dessas 3 propriedades, são consideradas propriedades gerais da matéria. Cor, eu tenho diversas, né? Amarelo, vermelho, cor-de-rosa. Ponto de ebulição. Cada material pode entrar com um processo de ebulição diferente do outro. Igual no processo ponto de evaporação. O álcool da água. Cada um entra num processo de ebulição diferente. Dureza, a mesma coisa. Cada objeto possui um processo de dureza diferente do outro. Então, essa alternativa não pode ser considerada uma propriedade geral. Então, por enquanto, essa é que nós vamos marcar. Vamos analisar as demais aqui e comentar. Elasticidade e extensão. Todas duas são consideradas propriedades gerais da matéria. Vamos definir elas, então. Elasticidade é a capacidade que o corpo possui de voltar à sua forma original. Lá no laboratório, nós temos esse experimento utilizando uma seringa. O que foi feito? Nós pegamos a seringa, puxamos a seringa, tampamos o bico da seringa e apertamos. Aí, logo depois, eu soltei o êmbolo da seringa. Aí, o que aconteceu? O ar voltou. A propriedade que nós estávamos analisando, a matéria, na verdade, era o ar. Então, o ar voltou à sua porção inicial, comprovando, então, a elasticidade.
extensão é o volume que ele ocupa, certo? Então, nós podemos analisar. O meu corpo, ele possui um volume menor, né, do que o corpo do Vinícius, que o Vinícius é bem mais gordo que eu. Então, nesse caso, cada um vamos possuir uma extensão. Porém, todos nós temos extensão do nosso corpo. Letra C, compressibilidade. A compressibilidade é a capacidade que o corpo tem de reduzir o seu volume. A prática que nós temos no laboratório foi qual? Nós pegamos uma seringa, tampamos, puxamos o ar e depois nós tampamos o bico e apertamos. Naquele momento, então, nós comprimimos o ar. O ar, por ele estar no estado gasoso, ele tem a capacidade de reduzir em grande parte as suas moléculas, devido aos espaços vazios que nela possui. Se eu fizesse ele com um material líquido, reduziria, porém, em menor quantidade que o estado gasoso, devido à organização das suas moléculas. Se eu fizesse no estado sólido, reduziria ainda menos do que no estado líquido, também devido à organização das suas moléculas. Ok? Depois, inércia. A inércia também é uma propriedade geral da matéria, no qual fala-se o quê? Que todo o corpo se mantém parado até que uma força haja sobre ele. Então, lá no experimento, nós pegamos duas pessoas. Foi eu e a outra pessoa, não lembro ao certo quem foi. Mas aí, uma pessoa tentou me empurrar e outra pessoa tentou empurrar uma pessoa que tinha um peso menor que o meu. Ou seja... Acho que foi o João Marcelo. Eu acho que foi o João Marcelo que empurrou, mas eu não lembro. Acho que foi a Ana Luísa que foi a pessoa que foi empurrada, se não me engano. Aí, automaticamente, o que acontece? O meu corpo, por ele ter uma massa maior que todos da sua sala, aí ele permanece inércia por mais tempo do que os outros, agindo nele uma mesma força. Divisibilidade. Divisibilidade é a capacidade que o corpo tem de dividir a sua matéria sem perder as suas características. Lembra que nós temos dois exemplos no laboratório. Pegamos uma folha, então, e nessa folha, então, se eu rasgar ela, vai continuar a folha, porém reduziu a sua extensão e outras características. Outro exemplo que nós temos no laboratório, nós pegamos um becker, adicionamos nele água, e depois colocamos uma quantidade de açúcar e misturamos. Então, nós dividimos as propriedades em uma substância apenas. Letra E, impenetrabilidade e elasticidade. Elasticidade, nós já sabemos que é uma propriedade geral da matéria, que nós comentamos ela lá na letra B. Impenetrabilidade. A definição de impenetrabilidade é quando dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Então, eu lembro também que eu falei sobre duas situações. Eu estou no meu quadrado, estou num espaço de um piso. Aí, eu me desloco para um outro espaço. Naquele momento, então, o ar que ocupava aquele espaço vai para onde eu estava. E eu vou para o espaço do ar. E um exemplo que nós temos também no laboratório, como atividade prática, eu peguei uma cuba, e nessa cuba, então, que é uma vidraria, adicionei água, e depois peguei um becker, peguei um papel, amassei o papel, inseri ele dentro desse becker. E depois eu observei que o papel estava seco, eu virei e emborquei. Emborquei, então, é colocar ele de boca para baixo naquele recipiente que era a cuba com água. Ele afundou totalmente, comigo segurando ele. Depois, então, eu levantei. Aí nós colocamos o dedo e o papel permanecia seco. Ou seja, a camada de ar impediu com que a água chegasse até o papel. Eu colocando o becker de boca para baixo. Se eu colocasse ele na lateral, aí, na medida que a água vai entrando, o ar vai saindo, certo? Então, também é uma propriedade geral da matéria. Automaticamente, a alternativa correta é a letra A. Cor, ponto de ebulição e dureza são consideradas propriedades específicas da matéria, e não uma propriedade geral da matéria, certo? Nossa aula está chegando ao fim, já vai esgotar aqui o nosso tempo, e eu vou deixar disponível para vocês depois um roteiro com essas aulas. Além disso, eu vou deixar uma planilha. Nessa planilha vai estar todas as nossas aulas com todas as páginas ou atividades que vocês devem preencher
para com que as nossas aulas decorrer desse ano, tanto as aulas presenciais quanto essas aulas remotas estejam em dia. Além disso, as nossas outras duas próximas aulas, eu fiz um experimento para vocês. Uma fala sobre os estados físicos da água, que eu vou colocar na próxima semana, e, na verdade, não, na próxima semana eu vou fazer uma experiência que é sobre a refrigerante versus cimentos, depois sobre os estados físicos da água. Nosso tempo está acabando. Até mais. Qualquer dúvida, me chama no privado ou no grupo mesmo. Abração. Senão vai acabar aqui. Até mais. Com Deus. Tchau.